E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou novo pedido de prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa alegou risco à saúde e incompatibilidade entre o tratamento médico e o ambiente carcerário. A Procuradoria-Geral da República, no entanto, se manifestou contrária ao pedido. Na decisão, Moraes afirmou que a unidade prisional onde Jair Bolsonaro está detido oferece atendimento médico, fisioterapia, atividades físicas e assistência religiosa. E aí, Piotr, só para trazer aqui uma informação, o ministro, segundo essa decisão, o laudo da Polícia Federal indicou que as condições de saúde do ex-presidente não justificam a transferência para prisão domiciliar. Foi aquele laudo que foi elaborado por médicos da própria Polícia Federal a pedido do ministro Alexandre de Moraes. Foi realizado no mês passado, aliás, já em janeiro, estamos no mês de março, e aí então o ministro Alexandre de Moraes também utilizou esse laudo para permanecer ali a prisão de Jair Bolsonaro na superintendência na Papudinha, porque houve aquela transferência no mês de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes ignora primeiro o princípio da isonomia. Qual é o tratamento dado, por exemplo, ao ex-presidente Fernando Collor? Aí eu tenho que fazer a seguinte pergunta. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contrária. Ela está sendo independente, verdadeiramente independente? Ela está colocando um critério técnico, levando-se em conta a indicação do Gilmar Mendes, o atual procurador? É uma indicação do ministro Gilmar Mendes, levando-se em conta que o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes se juntaram nesse movimento do Supremo contra tudo o que foi o governo Bolsonaro, desde quando o presidente ainda estava no cargo. E, posteriormente, então, essa avalanche de processos ilegais, arbitrários, abusivos contra a Constituição, a começar do fato de que ele foi julgado dentro de uma corte a qual ele não deveria mais, porque não teria mais prerrogativa de função, ou seja, o tal do foro privilegiado, é um ex-presidente. Qual o sentido disso? Então, quer dizer, eu preciso começar. A própria Polícia Federal, até outro dia, era parceira do ministro Alexandre de Moraes. Há um áudio dele, uma informação publicada nos jornais, que ele disse que era amigo do delegado-geral da Polícia Federal. Aí eu preciso lembrar que, semana passada, uma determinação do ministro André Mendonça, no caso que está investigando o Banco Master, ele disse o seguinte, que a equipe da Polícia Federal que está neste momento debruçada sobre, por exemplo, os telefones, as informações do Daniel Vorcar, o banqueiro do Master, essa equipe não tinha que prestar nenhum esclarecimento, por exemplo, aos seus superiores na Polícia Federal. Ou seja, era claramente uma preocupação de uso político da Polícia Federal que poderia interferir nas investigações técnicas desse grupo em relação ao processo que está na mão do ministro André Mendonça. Nós estamos falando da Polícia Federal. Essa Polícia Federal que o Alexandre recebeu essa informação, o ministro Alexandre recebeu essa informação de que não, está tudo bem lá, é a Polícia Federal que fez uma análise técnica ou não? Eu estou perguntando, são perguntas que precisam ser feitas. Eu tenho que levar em conta o histórico brasileiro de uma demolição da credibilidade da Polícia Federal que houve recentemente, da forma como ela atuou, do histórico antes desses casos mais recentes da Polícia Federal e do que é a Polícia Federal hoje, em que o ministro do Supremo, lembrando o caso do André Mendonça, disse, olha, não precisa prestar, não deve prestar esclarecimentos aos seus superiores. As informações têm que vir diretamente para o gabinete. Ou seja, há uma dúvida se a Polícia Federal vai ter como um todo, como instituição, uma defesa, obviamente, do Estado de Direito. Se não vai sofrer pressões políticas do grupo que hoje está no Palácio do Planalto, eu estou falando do PT, ou de outros ministros do Supremo que eram, digamos, mais íntimos de algumas autoridades da Polícia Federal. Então, quer dizer, esse laudo que diz, o Bolsonaro está bem atendido, não precisa de nada, a manifestação da PGR, a pergunta é uma só. Isso foi feito com critério técnico? Mesmo que tenha sido feito com critério técnico, não é isonômico. Lembrei o caso do ex-presidente Fernando Collor. E eu não estou querendo que tirem o benefício do ex-presidente Fernando Collor, não. Eu estou querendo que estenda, porque esse, pela lógica da justiça, o que precede deve valer para todo mundo. Não retroceder. O retrocesso não faz parte da lógica da justiça brasileira. Então, nós estamos aqui, o presidente Bolsonaro é um prisioneiro desse sistema fora da lei. Daí qualquer decisão que venha do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, onde pelo menos houve acenos por parte da oposição em relação a críticas e tudo mais, para ver se haveria ali um pouco de sensatez, de humanidade ou de aplicação meramente do critério da isonomia. Bom, nenhum
Nenhum sinal veio do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E provavelmente não virá. Acho que está muito claro. Eles se esquecem que se trata de um ex-presidente que foi vítima de uma tentativa de assassinato. E passou o mandato inteiro dele com uma série de complicações. O pós-mandato com complicações ainda mais graves. Nada disso sensibiliza o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, nem ele próprio. Marcília, quero trazer uma informação que acaba de chegar para a gente. O senador Flávio Bolsonaro fez uma petição pedindo para se tornar advogado do pai de Jair Bolsonaro. Apresentou essa petição ao ministro Alexandre de Moraes, que precisa aceitar isso, esse subestabelecimento de Flávio Bolsonaro. E isso pode facilitar as entradas dele, as visitas ao pai na Papudinha. Marcília, como é que funciona esse trâmite legal? Veja só. Bom, primeiro ele é inscrito na ordem, né? Estava até checando aqui, enfim, regularmente, advogado, etc. E isso tem duas formas, né, de você subestabelecer, vamos dizer, alguém. Você pode tirar a sua atuação, né? O advogado ele sai do caso e entrega para o outro por meio de um subestabelecimento, ou você pode subestabelecer o outro para atuar conjuntamente a você. Me parece que é esse segundo caso, né? Ao que a gente checou aqui. Então, ou seja, ele passa a atuar junto da equipe. Essa questão disso poderia facilitar as visitas dele? Sim, porque o advogado, obrigação do Estado permitir que os advogados tenham acesso ao seu cliente. Então, poderia ser uma forma do Flávio ter um acesso diferenciado, vamos dizer assim, ao pai, às visitas. Mas ele já estava até com um acesso livre ao que a gente viu, né, as últimas decisões do Moraes, né, não eram de restringir o Flávio. Claro que como advogado ele não tem por que você estipular um horário definido ou você estipular um dia definido. O advogado ele tem, por exemplo, encontros de urgência com o seu cliente, sai uma decisão ou acontece algum fato que ele esteja com o seu cliente, não precisa de autorização nenhuma do juiz para estar com ele. Talvez seja essa a explicação, seja uma forma do Flávio poder ter vamos dizer, driblar a ilegalidade que o Moraes vem cometendo em relação ao acesso que a família Bolsonaro possa ter ao Jair Bolsonaro. Quer complementar rapidamente, Piotr? Rapidamente. Isso foi feito pelo Fernando Haddad. O Lula estava preso em Curitiba e se tornou, digamos, o nome do Lula para concorrer à presidência porque o Lula permaneceu preso. E à época, estou recorrendo aqui uma manchete de O Globo, do dia 2 de julho de 2018. Aliados afirmam que os dois terão mais tempo para discutir plano de governo. Fernando Haddad vai integrar a equipe de advogados de Lula. Ou seja, de novo, pela lógica da isonomia, não se pode proibir que o Flávio Bolsonaro, que sim, é advogado, então possa também integrar essa equipe de defesa do presidente Bolsonaro. Já que você resgatou esse caso, eu resgato também uma entrevista que a Janja concedeu ao UOL, e aí ela disse ali durante a conversa, a entrevista, que ela utilizou o título de advogada para fazer uma visita extraoficial a Lula, burlar ali as condições da carceragem da Polícia Federal de Curitiba, dizendo ali que era advogada para visitar o namorado na prisão. Isso foi em 2018, mas ela admitiu isso num podcast do UOL, salvo engano, do ano passado. Tá, então, a dobradinha, né? Haddad e a Janja.